Operações com frações. Vamos estudar a adição e a subtração de frações. Assim como efetuamos os cálculos com números naturais, também podemos fazer operações com números escritos na forma de fração. Primeiro, vamos estudar a adição e a subtração de fração. A primeira condição na adição e subtração de frações vai acontecer quando os denominadores forem iguais. O que fazer quando os denominadores forem iguais? Muito simples. Quando os denominadores são iguais, os numeradores devem ser somados ou subtraídos, de acordo com os sinais operatórios e o valor do denominador mantido. Então vamos observar um exemplo. No exemplo A, nós vamos somar 1/6 mais 2/6. Então, observe que os denominadores, no caso aí 6, são iguais. Então, pela regra, nós vamos manter o denominador, que é 6, e vamos somar os numeradores, que são 1 e 2, encontrando dessa forma 3/6. Geometricamente, seria o seguinte: temos aí uma figura que foi dividida em 6 partes iguais, ocupamos uma. Isso vai representar 1/6 da figura. Agora vamos ocupar mais 2 partes desta mesma figura, 2/6. Observe aí que você tem 2/6. Somando 1/6 mais 2/6, nós vamos encontrar 3/6, que é o total, ou seja, a soma das duas frações. No exemplo B, vamos subtrair 7/10 menos 1/10. Observe que também temos aí denominadores iguais. Então, nós preservamos o denominador, que é 10, e subtraímos os numeradores. 7 menos 1 é 6. Geometricamente, temos aí uma figura da qual tomamos 7 partes e a dividimos em 10 partes iguais. Tomamos 7, então 7/10. Temos também a outra figura representando 1/10. E de 7/10 vamos retirar ou subtrair 1/10. Retirando 1/10, que seria esta parte aqui roxa, sobraram, no entanto, 6/10. Então 7/10 menos 1/10 é igual a 6/10. Na primeira condição, estudamos adição e subtração de denominadores iguais. Você deve estar lembrado. Para somar ou subtrair frações com denominadores iguais, basta preservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Agora vamos estudar a segunda condição, que é quando os denominadores são diferentes. Primeiramente, vou resolver uma soma de forma intuitiva. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma soma. 1/2 mais 1/3. Bom, lembrando que 1/2 é um número, tá? E 1/3 é um outro número. Não podemos isolar o 1 do 2. O 1 e o 2 fazem parte do mesmo número. Aqui 1/3, o 1 e o 3 fazem parte do mesmo número. Então isso é importante você ter em mente. Então vamos pegar aqui uma situação prática. Eu escolhi aqui 6 coelhos. Por que escolhi 6? Bom, foi com intenção. Observe que 6 é múltiplo de 2 de 3. Mais adiante eu vou explicar
qual vai ser o número que você vai escolher na hora de fazer a soma de duas frações com denominadores diferentes. Bom, eu escolhi 6 por conveniência. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse grupo de coelhos e dividi-los em duas partes, de tal forma que eu tenha na parte superior o número igual que tem aqui na parte inferior. Ou seja, eu dividi essa figura em duas partes iguais, cada uma delas contendo a metade do total de coelhos, que são 6. Então, a metade de 6, aqui já escolhi a metade de 6, vai ser 3. Então, eu tenho aqui 3 coelhos. Agora, vou dar prosseguimento fazendo o seguinte, vou dividir essa figura novamente, de tal forma que eu tenha agora em cada uma das partes aí, ó, que eu vou considerar agora o sentido vertical. Então aqui eu tenho 1/3, mais 1/3, mais 1/3. De tal forma que 1/3 do total, que é 6, vai ter 2 coelhos. Então, a metade, que é 3, mais 1/3 do total desse número, que é 6, é 2. Somando 3 com 2, vamos encontrar 5. Dessa forma, 1/2 mais 1/3 é igual a 5/6. Resolvemos aí uma soma de fração de forma intuitiva. Agora vamos resolver de uma forma sistemática. Como se calcula a soma ou a subtração de frações com denominadores diferentes. Para calcular a soma ou a subtração de duas frações com denominadores diferentes, encontramos frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador e depois somamos ou subtraímos essas frações. Então vamos lá. Vamos usar um exemplo. O mesmo exemplo que fizemos anterior. Só que dessa vez vamos fazer de forma sistemática. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar duas frações, uma equivalente a 1/2 e a outra equivalente a 1/3, que tenha o mesmo denominador. Depois disso, basta somar. No nosso caso aqui é uma soma, então basta somar. Então, vamos lá. Vamos encontrar duas frações equivalentes a essas aí. Então eu vou encontrar aqui, colocar a primeira fração equivalente a 1/2. Só para ilustrar, vamos ver aqui no desenho. 1/2 e 3/6. Observe essas duas aí, 1/2 e 3/6. 1/2 e 3/6. Observe que essa parte branca, que é a parte colorida, ela corresponde à mesma quantidade do inteiro, tá? Então, dessa forma, nós entendemos que 1/2 é equivalente a 3/6. Observe que se eu divido uma figura em 6 partes e ocupo 3, estou ocupando exatamente a metade de 6, que é 3. Ou se eu divido em 2 partes e ocupo uma, também estou ocupando a metade. Então, a fração equivalente a 1/2 de denominador 6 é 3/6. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui frações com denominadores 6, uma vez que eu sei que 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Então, o número 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. Observe, 6 dá para dividir por 2 e 6 dá para dividir por 3. Então, aqui no denominador, então, escolhi com o mesmo denominador, escolhi 6 para as duas frações. E vamos encontrar a fração equivalente. Então, aqui em cima já sabemos que é o número 3. Mostrei anteriormente. 3/6 é equivalente a 1/2. Agora vamos encontrar uma outra fração equivalente a 1/3 que tenha denominador 6. Ilustrando novamente, temos aí uma figura que foi dividida em 3 partes iguais, foi tomada uma, então isso aqui representa, essa parte branca representa
1 terço. Agora observe essa outra. Nessa outra, nós dividimos essa figura em 6 partes iguais. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ocupamos 2. Observe que a parte que está pintada, essa parte em branco, ela representa exatamente a mesma quantidade do inteiro. Então, eu posso dizer que 1 terço é equivalente a 2 sextos. Então, sabemos aqui que aqui vai ser o número 2 sextos. Na prática, procedemos da seguinte maneira. Nós vamos pegar o número 6, que é o MMC dos denominadores 2 e 3. Vamos pegar o 6, dividir pelo denominador da primeira fração. 6 dividido por 2 dá 3. E vamos multiplicar o resultado por 1. 3 vezes 1, 3. E colocamos aqui em cima o 3. Na outra fração, 1 terço equivalente a 2 sextos. Observe que 6, que é o MMC, dividido pelo denominador dessa segunda fração, 6 dividido por 3 dá 2. 2 multiplicado por 1, que é o numerador, dá 2. Então, na prática, fazemos assim. Dividimos o MMC pelos denominadores das frações e multiplicamos pelos seus respectivos numeradores. Dessa forma, eu tenho agora 2 frações, adição de frações com o mesmo denominador, então basta somar os numeradores. 3 mais 2 é igual a 5. Dessa forma, encontramos aí 5 sextos. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos ver exemplo B. No exemplo B, nós temos 6 quintos somado com 9 quartos. Os denominadores são diferentes, portanto, temos que achar 2 frações com denominadores iguais. Para isso, a sugestão é o cálculo do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O MMC de 5 e 4 é 20. Observe que 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. De 5 em 5 eu chego em 20. E de 4 em 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Portanto, vamos ter 2 frações equivalentes às 2 primeiras de denominadores 20. Agora dividimos 20 por 5 e multiplicamos o resultado por 6. Então, 20 dividido por 5, 4, vezes 6, 24. Na segunda fração, vamos dividir 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 9, 45. Agora temos 2 frações de mesmo denominador. Basta somar os seus numeradores e preservar o denominador. 24 somado com 45 é igual a 69. Então temos aí 69 vinteavos. Mais um exemplo para findar. 1 terço menos 1 quinzeavos mais 1 quinto. Observe que nessas frações aí, temos 3 frações. O 15 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. Nesse caso, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, vai ser o 15. Porque 15 é divisível por 3, por 15 e por 5. Então vamos dividir agora 15 por 3, que dá 5, e multiplicar por 1, que é igual a 5. Agora vamos dividir 15 por ele mesmo, 15 por 15, que dá 1. 1 vezes 1 é igual a 1. E 15, por último agora, 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. E 3 vezes 1, 3 multiplicado por 1, é igual a 3. Temos agora 3 frações equivalentes, basta operar os numeradores. 5 menos 1, 4. 4 somado com 3, 7. Portanto, 7 quinzeavos. Terminamos aí a nossa aula.